Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, versos 1 e 2. Gotinhas da Verdade. Vem para o meu canal no YouTube e juntos vamos para mais uma lição no livro de Deus. A gente continua falando sobre o tempo do fim. Paulo, que sabiamente, na revelação do Senhor e no profundo conhecimento das Escrituras proféticas, ele escreveu essas duas cartas à igreja em Tessalônica. Nós já aprendemos fartas lições na primeira carta, capítulo 4 e 5, e agora a gente vai adentrar-se na segunda carta, capítulo 2, que na realidade é onde ele vai completar o ensino que ele tinha começado lá na primeira carta, nos capítulos 4 e 5. Lembre que ele começou o capítulo 5 dizendo que, a respeito aos tempos e às épocas, ele não precisava, vocês não necessitam saber. Ele disse assim, porque ele já tinha ensinado que daquele dia e daquela hora, isto é, daquele dia e daquela hora em que Jesus virá, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai que está nos céus. Com certeza, ele passou para a igreja esta revelação. E agora, no capítulo 2 da segunda carta, ele começa assim: quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não quero que vocês mudem o vosso modo de pensar. Mas que modo de pensar? Aquele modo que ele já tinha ensinado na primeira carta. E ele deixa bem claro: não mude o vosso modo de pensar, o vosso modo de crer, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se fosse de nós, como se fosse uma carta apostólica, cuja carta, cuja palavra, cujas revelações venham dizer para vocês que o dia do Senhor está perto, ou, conforme a tradução, que o dia do Senhor chegou. Note, aquilo que ele estava falando para os irmãos em Tessalônica e serve para nós hoje. Hoje, a maioria dos cristãos são vítimas de palavras que não têm bases escriturísticas. São vítimas até de revelações, profetas ou pseudas
profecias. Aliás, a história da igreja mostra isso de modo claro. Tempos, épocas, datas em que profetas se levantaram. Pelo menos uma profetisa e, juntamente com ela, associado com ela, um pastor no século XIX. Tiveram a audácia de marcar a data, o ano da volta de Jesus. E a decepção foi grande. E hoje nós incorremos no perigo. Nós estamos diante de um mundo cheio de convulsões, cheio de acontecimentos fenomenais. Existem aqueles que em tudo eles veem a volta de Jesus. Tenho que ser transparente. Muitos têm aproveitado desta situação e escrevem livros, têm feito filmes, têm ganhado muito dinheiro em cima do tema volta de Jesus. Proximidade da volta de Jesus. O tema Jesus está voltando tem sido alvo de explorações, de especulações. Por que não dizer até comerciais? Era justamente isso que Paulo estava dizendo aos irmãos em Tessalônica e também serve para nós hoje. Ninguém vos perturbe com palavras, seja do Espírito, seja até insinuando que a epístola, que foram os apóstolos que escreveram. Aí então ele fala do acontecimento máximo, duas situações que marcará de modo claro, de modo vivo, o dia do Senhor. Ninguém, pois, vos engane, que isso não acontecerá. Isso o quê? O dia do Senhor, a volta do Senhor. Isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. E na apostasia seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, segure na sua mente esse ponto, os vídeos daqui para frente vai girar em torno de apostasia e do homem da iniquidade. A apostasia é aquele tempo que Jesus falou, que ele disse: haverá grande tribulação, que nunca houve, nem jamais haverá desde que existe nação até naquele tempo. Daniel
também falou, Daniel 12 e verso 1. Jesus mostrou que nesse tempo será um tempo de apostasia. Jesus disse que a iniquidade vai se multiplicar. Jesus mostrou também que por causa que a iniquidade vai se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Ele chegou a dizer que acontecerão traições, isto é, entre o povo de Deus. Um vai trair o outro. Isso é apostasia. E nesse turbilhão de crises vai se revelar o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando ao ponto de assentar-se no santuário e se dizer Deus. Nos próximos vídeos a gente fala mais sobre o dia do Senhor e esta situação que haverá como sinal máximo do dia do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.